Oi pessoal, tudo bem? Eu me chamo Carolina, sou coordenadora da área do contencioso tributário do Molina Advogados e hoje vou falar com vocês um pouco sobre a manutenção de créditos de ICMS na transferência entre estabelecimentos do mesmo contribuinte. Desde a edição da súmula 166 do STJ, há um entendimento pacificado de que não há ocorrência do fato gerador do ICMS nas operações de remessa de mercadorias entre estabelecimentos da mesma empresa, localizados no mesmo estado ou em estados distintos, em virtude da ausência de transferência da titularidade jurídica do bem, assim como em razão da inexistência do intuito de venda. No entanto, muitas dúvidas surgem quanto à possibilidade de manutenção dos créditos advindos dessas operações, sendo certo que alguns contribuintes veem essa com desconfiança, pois temem que o fisco qualifique essas operações como de não incidência e, por consequência, exijam o estorno do crédito. Tendo isso em mente, agora a gente vai fazer um breve resumo sobre o assunto e tecer alguns esclarecimentos. O entendimento sobre a ausência do fato gerador sobre a simples transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica não é novo. O STJ, em 1996, editou a súmula 166 nesse sentido. Seguindo o mesmo raciocínio, quando do julgamento sobre a transferência de bens do ativo mobilizado entre estabelecimentos do mesmo titular, ainda o próprio STJ afastou essa exigência por meio do julgamento do tema 259. O STF, ao analisar essa questão, definiu no julgamento do tema 1099 que não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para o outro do mesmo contribuinte, localizados em estados distintos, visto que não há transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia. O principal argumento da STF foi no sentido de que a saída física de máquinas, utensílios e implementos, a título de comodato, não constitui fato gerador de ICMS, e não existe etapa a integrar as sucessivas transferências do produtor ao consumidor. Ausente a operação de saída, descabe cogitar de situação reveladora de exoneração tributária, isenção ou não incidência, a fim de se impedir o aproveitamento dos créditos conforme as balizas versadas no preceito. Ou seja, desse raciocínio, a gente pode concluir que não há o que se falar em estorno de crédito diante da transferência de mercadorias entre estabelecimentos, uma vez que não há operação de saída e não há etapa sucessiva que autorize a anulação do crédito. Recentemente, esse entendimento foi confirmado por unanimidade pela 13ª Câmara de Direito Público do TJ de São Paulo. Dois pontos importantes foram destacados nesse julgamento. O primeiro deles, a transferência das mercadorias entre os estabelecimentos da própria empresa contempla uma etapa intermediária e não caracteriza a operação de circulação jurídica de mercadoria, mas sim uma mera circulação física, não havendo que se falar em incidência de ICMS. O segundo ponto, se houve a incidência do imposto na operação anterior, deve ser autorizado o creditamento na etapa subsequente, impondo, assim, o reconhecimento do direito das empresas de manter os créditos relativos às entradas dos bens que são objeto de transferências internas e interestaduais subsequentes. Uma outra questão relevante é a não incidência prevista na Constituição Federal não guarda relação com a não exigência de crédito de ICMS nas operações de transferência, porque na transferência de mercadorias entre estabelecimentos ocorre apenas o deslocamento do bem na mesma empresa, ou seja, não há operação de saída. O bem transferido continua sendo de titularidade da mesma pessoa jurídica, evidenciando que não se trata de uma operação de não incidência prevista na Constituição Federal. Bom, de tudo isso que eu falei, a gente consegue concluir e perceber que a cobrança de estorno de crédito em hipótese de transferência de mercadoria entre estabelecimentos fere o princípio constitucional da não cumulatividade, o qual assegura de forma contundente o aproveitamento dos créditos do ICMS aos contribuintes. Caso você tenha ficado com alguma dúvida, eu e todo o time do Molina Advogados estamos à disposição para sanar. Um abraço, até a próxima!